Bora então, minha gente. Zada, o que eu quero comentar com você sobre o vestibular da URGS 2026, né? A prova de geografia, ela foi basicamente a prova mais difícil da história, né? Porque tiveram diversas questões tinha algumas inconsistências, a média foi mais baixa do que costuma ser, né? Então, tudo isso, né, nos faz a gente ter uma visão crítica da prova. Então, a minha ideia aqui, gente, né, eu cheguei num ponto, porque eu sou estudante, ex-estudante da URGS, né, fiz graduação e mestrado, então a ideia não é assim passar pano, achar que a banca simplesmente fez tudo certo, mas é dar um comentário sincero e buscar esclarecer os pontos, né, sobre esse vestibular aí, que teve algumas polêmicas, algumas inconsistências e outras várias novidades, né? Gurizada, então, a primeira questão, tá? A questão 46 é uma questão tranquilo, que é qual que é o assunto dela? O assunto dela é escalas, mas não a parte de escalas de cálculo, né? Mas a parte conceitual, né? Então, eu sempre lembro a galera que quando for para pensar na parte conceitual da escala, é lembrar que a escala é quanto zoom. Quanto mais zoom tu dá, mais detalhe tu vê numa menor área. Quanto menos zoom, tu vê uma maior área com menos detalhe, tá? Então, é essa parte conceitual que a gente teria que lembrar. Então, por exemplo, o mapa um possui a mesma área que o mapa 2. Bom, aqui a gente já sabe que está errado, né? Um mapa ele mostra ali, eu acho que a totalidade do município, o mapa 2 mostra só o centro, então não é a mesma área, tá? B, a escala do mapa um apresenta menor generalização das informações. Daí a gente vai ver que a generalização, que eu está falando em generalização, seria o contrário de detalhe, né? Seria o contrário de detalhe. Então, a gente vai ver que aqui, o mapa um vai ter uma maior generalização, tá? Porque o mapa 2 tem um maior detalhe. Então a B também está errada, beleza? A escala do mapa um é numérica e a do mapa 2 é gráfica. Gente, se a gente for observar aqui no cantinho do mapa, o que que a gente tem aqui, ó? Uma escala gráfica, que é essa linha marcada com a distância por quilômetros, e outra escala gráfica. Olha só, duas escalas gráficas e os mapas de fato elas têm ah, tem escalas diferentes, né? O que que seria a numérica? Se no cantinho desse mapa tivesse, sei lá, 1 para 500, 1000, ambos têm escalas gráficas e pelo que eu estou enxergando aqui, nenhum tem escala numérica. Então, isso está errado, beleza? As escalas do mapa um e 2 é gráfica. Bom, sim, né? Os dois são gráficos. E o mapa 2 mostra mais detalhes do que o mapa um. Sim, o mapa 2 mostra aqui um bairro, enquanto que o mapa um mostra toda a região da cidade. Então, o nosso D é o gabarito. Os dois mapas têm diferentes níveis de detalhamento. Sim. E a mesma proporção de área representada. Não, gente, as áreas são diferentes. O mapa 2 mostra muito menos área do que o mapa um. Beleza? Então, a primeira parte está certa, mas a segunda parte, tu fala da proporção de área, tá errado. Beleza? Bizarra. Então, essa primeira questão, assim, seria uma questão que é para ser tranquila, beleza? É só a interpretação ali de uma parte que recorrente, né? Relativamente simples de escalas. A questão 47, né? Questão ali média, né? Que traz algumas situações particulares, né? Devido ao vulcanismo, né, ocorre a formação de rochas ígneas. Gurizada, sim, rocha magmática forma, especialmente as ígneas extrusivas. Mas o que está errado? O processo de litificação. Gurizada, a litificação é o processo da formação das rochas sedimentares, beleza? Então, deixa eu só tirar aqui a configuração sedimentares, que é ou a compactação ou cimentação. Então, ígneas, né? Cara, vai ser pela própria erupção vulcânica. Então, aqui está errado. Litificação das sedimentares. No planeta existem vulcões cônicos. Sim, tá? Vulcão em formato de cone. Como o Kilauea no Havaí, sim. Em inúmeros ambientes geodinâmicos. Todos esses tipos de vulcões estão inativos há anos. É errado, né? O próprio Kilauea, né? Ele é conhecido como o vulcão mais ativo do mundo, né? Então, não sei, né? Tipo, essa daqui também é absurdo.
mas deixaram lá cinzas e lavas que haviam transbordado da cratera. Então, não. O Kilauea, né, no Havaí, lembrando que o Havaí não é um limite de placa tectônica, assim, um hotspot. Esse vulcão é o mais ativo do mundo, beleza? Tá? Mais ativo. Ao longo de fissuras presentes na crosta, ocorrem erupções de lavas, exemplos de platôs de lavas basálticas com vários milhares de quilômetros na Terra, como no Paraná, no Brasil, e em Caru, na África do Sul, com idade de mais de 100 milhões de anos. Gente, aqui, gente, que história, essa daqui é o nosso gabarito correto. E o que que ela está contando, né? O que que essa história está contando? Vou deixar um espacinho aqui para desenhar. Que quando a gente chegou em Gondwana, a gente tinha esse continente formado aqui pela América do Sul, beleza? Tá? Mas o continente africano, principalmente, beleza? Ao a gente ter essa fragmentação, tá? Essa separação, a crosta abre e aqui vai ter um fissuramento da crosta. E o que que tem debaixo da crosta? Um magma. Então, o magma ele começa a sair dessa fresta, começa a separar, começa a sair magma e recobrir determinadas regiões da América do Sul e da África. Então, pode ter erupções de lava desse tipo e tal, com mais de 100 milhões de anos, datando da onde? Da separação da Gondwana, que foi no finalzinho do Mesozoico, tá? Então, isso faz parte das nossas explicações de geologia. Ah, rapaziada, tá? Então, tá referindo-se a isto, tá? Quem não lembra, eu tô lembrando. Em 2025, um terremoto de magnitude 7,7 deixou mortos, desaparecidos em Myanmar e na Tailândia, no Sudeste Asiático. O sismo começou a uma profundidade de 10 quilômetros, corresponde ao epicentro do evento. Que é? O que tá errado aqui, ó? O, quando a gente tem, por exemplo, duas placas tectônicas, vamos pensar, tem uma placa tectônica aqui e outra placa tectônica, elas estão se chocando, beleza? Elas estão se chocando num limite convergente onde é mais comum a ocorrência de terremotos. Aonde começa o terremoto, lá dentro da Terra, então perceba que ele fala lá profundidade de 10 quilômetros. Aonde começa o terremoto, é o que a gente chama de hipocentro. Professor, mas o que que é epicentro? Então, esse terremoto, a partir lá de dentro da Terra, ele começa a reverberar, beleza? Então, ele vai reverberando, 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 e o ponto na superfície imediatamente superior ao hipocentro, aonde ele reverberou primeiro, é o que a gente vai chamar de epicentro, mas a origem de fato é hipocentro. Então, se tu te atentasse a essa questão conceitual, tu poderia eliminar, beleza? Então aí tem mais um erro, né, que aqui é um limite convergente, beleza? Então, isso faz que esteja errado. Pergunta, os platôs, o que que são exatamente? Gente, o platô seria, né, como se fosse um patamar, né, uma forma de relevo aqui criada pela lava basáltica. Então, aqui seria, né, um planalto, imagina assim, um platô, seria tipo toda uma forma, toda uma camada de basalto que acabou recobrindo essa região. Tanto que no Brasil a gente chama, né, de planalto arenito-basáltico ou planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Então, chapada refere-se exatamente a esse tipo de forma, né, em formato ali de caixa, né, em formato chama tabuliforme, tá? Isso seria um platô. Quando forma sismo ou erupção vulcânica ocorre no fundo do mar, pode se formar um tsunami. Pode, pode, tá? Nesse caso, as cristas das ondas se acumulam rumo à costa e ficam cada vez menores com a proximidade das menores profundidades. Errado. A configuração de um tsunami depende da geografia da costa. Gurizada, vou ter que desenhar. Eu sou dependente de desenho. Vamos lá. Imagina que aqui, ó, tu tem a costa, tá? E aqui tu tem o mar, beleza? Gente, começou o terremoto, tu vai ter ondas muito fortes. Só que a onda, ela vai proporcionalmente aumentando à medida com que a altitude da costa vai ficando melhor. Então, imagina que aqui tu tem X, aqui tu tem 2x. Isso aqui seria, né, ali ah, nossa plataforma continental, né, que chama essa parte do relevo submarino. Então, quanto mais perto da costa, a onda vai ficando maior.
que é o contrário ali do que explicou, beleza? Então ali, nesse caso, as cristas onde se acumulam rumo à costa ficam cada vez menores com a proximidade das menores profundidades. É ao contrário, tá? Configuração de um tsunami independe, tá? Errado, depende sim, tá? Então, tudo isso tá errado. Beleza? Até agora as questões tranquilas, daqui a pouco vai vir mais difíceis. Falando em difícil, essa questão já é um pouco mais difícil, até acho que já deixei ali engatilhado o Google Maps para a gente dar uma olhada. Mas, olha, é uma questão assim que ela fala ali de geopolítica, mas ela fala assim quase que ah, com um segundo plano assim da geopolítica. Ela acaba falando muito mais, na verdade, é de uso e cobertura do solo dessa região do Oriente Médio. A gente tem que lembrar que, especialmente aqui na Península Arábica, o que que a gente tem? Cara, deserto, né? Então aqui é uma região bem desértica, né? Península Arábica. Aqui, né, já tem mais. Então é de uma forma geral árido, mas especialmente aqui, ó, que é mais árido, mais desértico. Beleza? Então vamos dar uma olhada em cada alternativa, comentar uma por uma. Então, os recentes conflitos entre os países do Oriente Médio do ano passado, né? Olha como a URGS ela é precursora. Afetaram a circulação de petróleo e gás natural no Estreito de Hormuz, a qual está situado próximo ao ponto 1. E aí, gente, é verdade que está situado no ponto 1? Sim. Então, Estreito de Hormuz é algo que a gente viu, está vendo nessa questão, e a gente pode esperar ver no vestibular de novo falando do Estreito de Hormuz, né? Olha como o Estreito de Hormuz ele está sendo afetado. É justamente aqui, né? Esse trechinho, né? Essa pescocinho fininho ali que acaba sendo, né? Um gargalo e que daí, como o território do Irã, o Irã tá sem nome aqui, ó, mas eu vou botar o nomezinho. Como o território do Irã, esse daqui, para ele ficar fácil, a partir ali do continente, fechar o Estreito de Hormuz e conseguir ele dar um checkmate, né? Tá? Então, vamos lá. O ponto 2 está localizado em uma área de classe cobertura da terra de pastagem e campos nativos. Gente, o ponto 2 ele tá aqui, interior da Arábia Saudita. E tá errado, tá? Professor, mas eu não sei, eu não sabia por que que estava errado. Jada, primeira coisa, assim, a gente vai ver que essa região, assim, mais interior da Arábia Saudita é basicamente deserto, né? Vamos enxergar isso? Deixa eu pegar aqui o Google Maps, que eu achei que eu tinha aberto. Vamos enxergar isso aqui, ó. Só para vocês entenderem e não acharem que eu tô... E, tipo assim, a URGS, ela cada vez, né, ah, muitas questões de Oriente Médio na URGS. A URGS gosta muito. Olha só como é. O ponto 2 seria um ponto mais ou menos aqui, ó. Olha como é deserto. Campos e pastagens naturais, tá? Bem desertão. Então, só para a gente pensar um pouco. Ah, daí o Irã já é mais semiárido. Daí aqui o outro ponto na Turquia já vai ser mais vegetação mediterrânea. Então vamos dar uma olhada aqui nos outros, só para mostrar. O ponto 4 está nas áreas artificiais de uso da terra, que seriam áreas artificiais que foram muito modificadas pela ação humana, tá? E aqui, gente, é uma área mais de vegetação, né? Porque se a gente for pegar, né, quais são. Bom, tá falando da Turquia, né? Uma área artificializada seria uma área de um grande metrópole, uma grande megalópole, mas aqui as maiores cidades da Turquia, né? Vai ser Istambul, que tá aqui, ó. Onde eu vou botar? E aqui mais pro interior da Turquia, que é Ankara, né? A capital. Então, nenhuma dessas áreas é uma área ali de megalópole. Então, onde se desenvolve a produção industrial, a qual teve produção um pouco afetada pelos conflitos da região. Não é a área industrial, tá, da Turquia. Não é uma área associada com as metrópoles. Então aqui a gente já chega num gabarito. Mas vamos ver aqui pela última, que a última é importante também. Os conflitos entre Irã e Israel, localizados no ponto 5 e 6, respectivamente afetar a produção de ureia, importante para o manejo dos solos e aumentar a preocupação dos produtores brasileiros. Gurizada, tá? Isso daqui é uma informação para a gente ter, para a gente entender de que os fertilizantes hidrogenados, né, ou seja, a ureia, elas é feita a partir do que? Ela é feita a partir de gás natural.
Só que o gás natural, ele é um pouco mais complexo de ser exportado, porque precisaria de tubulação, então se exporta já a ureia já beneficiada, né? Então, esse fertilizante, ele é bastante produzido em países que têm bastante gás natural. Quais são os maiores produtores de gás natural do mundo? Seria a Rússia, que está em guerra também, isso afeta a nosso abastecimento, né? E o Irã. Esses são os dois maiores produtores de gás natural do mundo. Então, isso pode afetar a economia brasileira? Afeta a economia brasileira? Sim. O Brasil tem produção de gás natural? Tem também, né? Mas a gente precisa desenvolver melhor, né? A cadeia produtiva da produção de ureia a partir do gás natural. Então, aquele velho gargalo do Brasil, né? De ter a matéria-prima, mas não ter o beneficiamento. Então, essa guerra tem até essas guerras, né, podem até ter um saldo positivo do Brasil acabar se tornando autossuficiente nisso. Tem potencial, tá? Tem potencial. Mas ainda não é a situação que ocorre. Beleza? Então, VFFV, gabarito B. Beleza? Ah, gurizada. Essa questão, tá? Não adianta a gente ficar xingando, tá? Mas ela é uma questão que ela acaba sendo, foi bastante discutida. Eu mesmo escrevi recurso para ela, teve alteração de gabarito. Não achem que os professores de geografia da cidade não se falam, né? A gente se fala e todo mundo ficou tipo, o quê? Porque é uma questão assim que traz algumas afirmações assim que, cara, não se concretizam, né? Então não tem muito que passar pano, né? Ela teve. hum, Perderam uma boa chance de anular a questão, né? E só mudaram de gabarito, acho que de D para A, né? Então, eu sei que o final ficou A, mas, mas vamos analisar, porque assim, eu do meu ponto de vista, eu acho complicado tu ter qualquer gabarito. Eu acho que, tipo assim, quando eu era mais novo, assim, eu ficava meio com receio e tal, mas, cara, hoje, depois de ter feito graduação, mestrado na URGS, trabalhar com tantas vezes, né, com questões, cara, eu fico mais tranquilo de dizer, cara, eu realmente acho que essa questão tá mal feita, não deveria, né, ser feita do jeito que é, né? Então vamos analisar, ver o que a gente pode tomar aqui de aprendizado, o que que a gente pode falar sobre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, que são os dois territórios, né, da Palestina, né? Então a Palestina, que acha, a galera às vezes acha que a Palestina é um país, mas a Palestina, o que seria a Palestina, seria a faixa de Gaza mais a Cisjordânia. A faixa de Gaza que é governada pelo Hamas e está envolvida no conflito mais direto. A Cisjordânia, ela é mais sitiada, mais ocupada internamente por israelenses e não tem um enfrentamento tão direto, tão radical, né? Uma luta mais indireta. Beleza, vamos ver. A proporção de crianças menores de 15 anos na faixa de Gaza em 2023 alcançou aproximadamente 40%, em comparação com aproximadamente 35% na Cisjordânia. Gurizada, sempre eu gosto de partir de um pressuposto. Numa questão com um gráfico, tu não vai ficar sendo sabichão de, não, eu acho que não. Tu vai primeiro ver se as coisas, as informações estão coerentes com o gráfico, tá coerente com o gráfico. Aqui ele basicamente leu o que está escrito no gráfico. A proporção de crianças menores de 15 anos na faixa de Gaza, observada em 2023, será menor em 2025, pois a fome e a desnutrição ameaçam a vida das crianças na faixa de Gaza. Gurizada, a URGS deu essa 1 como correta, beleza? Eu realmente acho que sim, né? Fome e desnutrição ameaçam a vida das crianças na faixa de Gaza, mas afirmar que vai ser menor a proporção, é algo complexo, né? Porque, ah, tipo assim, não trouxe, né, um dado, né, sobre 2025. Então, a partir do dado, tu não pode analisar. E daí, será que vão morrer mais crianças? Será que não vão morrer adultos também nos conflitos? E será que os adultos que morrem envolvidos nos conflitos não vão fazer com que a proporção de crianças seja ainda maior? Tá entendendo? Então, tipo, tem várias questões, né? Tem fome e desnutrição ameaçando a vida das crianças? Com certeza. Mas tu afirmar que a proporção vai ser diferente,
E se vocês forem pesquisar, né, tinha ali o site de onde foram tiradas essas informações, não apresentava um dado de 2025. Então, uma questão ali meio difícil, né, de ser afirmada. As estimativas demográficas indicam que a população na faixa de Gaza alcançará aproximadamente 2.411.000 de pessoas até o final de 2026. No entanto, o total da população mudará devido aos deslocamentos populacionais e à diminuição da taxa de mortalidade. Cara, essa daqui tá como errada, beleza? Mas esse, tipo, no entanto, o total da população mudará. É óbvio que vai mudar, porque tem uma estimativa dizendo que vai mudar. Mas não tipo, poder, o total da população vai ser menor do que a estimativa. Seria uma afirmativa, mas ou vai ser maior do que a estimativa. Mas que vai mudar, é óbvio que vai mudar, né? Mas por que vai mudar? Deslocamentos populacionais? Sim, provavelmente. E diminuição da taxa de mortalidade. Então aqui, tipo assim, aqui não teria tanto problema, né, em marcar como errada, porque diminuição da taxa de mortalidade é algo bem complexo. E sobre o número, 2.411.000, aqui tem o dado, né? Se a gente partir do dado que a gente tem, traçar uma linha reta, pode ser que fique ali perto do 2.411.000 o número de habitantes da faixa de Gaza. Então, o número em si não é o problema. O que é o problema, o maior problema dessa afirmação? Diminuição da taxa de mortalidade, se tratando de um território que está em guerra, que sofre constantes bombardeios do Estado de Israel, beleza? Então, isso daqui é o mais problemático. A população total da Cisjordânia aumentou consistentemente de 2014 para 2023. Beleza, aumentou, aumentou. Na faixa de Gaza, a taxa de natalidade baixa influencia o aumento populacional. Cruzada. Essa frase por si só, ela é problemática, beleza? Como que a natalidade baixa vai influenciar o aumento? Se fosse porque, tipo assim, tá errado, a natalidade é alta na faixa de Gaza, tem muitas crianças. Mas a natalidade baixa não aumenta, não influencia o aumento populacional. A natalidade baixa, se fosse, né? Não estou afirmando que é, mas se fosse, influenciaria a diminuição populacional. Então, por aqui já está errado, beleza? E há um baixo percentual de jovens em relação ao total da população. Isso daqui também está bem errado. Isso aqui a gente pode descartar com os próprios dados, né? Por 40% não é um baixo percentual. Então, que a 2 e a 3 estão erradas, isso é um fato. Mas que a um está correta, eu acho problemático, mas beleza, tá? Mas a gente vai, né? Não adianta brigar contra, tá? A gente tem que analisar o que a gente tem. Mas a característica de ter muitas crianças é algo que você tem que analisar, grande percentual de crianças, né? E que é a situação demográfica desse território que tem altas taxas de natalidade, mas ao mesmo tempo, né, a gente vai ver que a expectativa de vida acaba não sendo tão alta por conta de as diversas questões, e isso vai piorar, né? Isso piora por causa da guerra, isso piora porque o acesso à saúde vai se tornar ainda mais difícil, beleza? Então, 49. Gurizada, vamos ver aqui que essas 48, 49, 50 seriam três questões assim geopolíticas, demográficas, aqui mais uso da terra, aqui mais demográfica, aqui mais geopolítica, são três questões difíceis, né? Então, questões que envolvem detalhes, aprofundamentos, coisas que, né, detalhes que às vezes é difícil da gente lembrar de tudo. Então, eu estou comentando, mas tipo comentando e ressaltando, cara, realmente foi uma prova difícil. Então não se martirizem, né, por... E foi difícil, isso está comprovado em dados pela média ter sido realmente baixa. Beleza. Gurizada, vamos analisar cada uma aqui da 50. Na Líbia, o conflito constante decorre da tentativa do governo central de aplicar a Sharia em todo o país. Sharia seria uma lei islâmica, o que causa forte resistência das populações não muçulmanas ao sul. Recentemente, o conflito foi interrompido com a assinatura de um acordo de paz, permitindo ao sul realizar um referendo de independência. Isso está falso. Ele basicamente descreveu a situação do Sudão, que em 2011, né,
fez um referendo de independência e criou quem? Criou o Sudão do Sul, tá? Então, não é a Líbia. O que que aconteceu na Líbia, rapaziada? Na Líbia, tu teve uma série de protestos por conta da Primavera Árabe que depuseram o governo do presidente Muammar Gaddafi, que estava ali 42 anos no poder, se eu não me engano, e daí os grupos que derrubaram o Muammar Gaddafi não tinham um consenso de quem iria, então eles não conseguiram fazer um governo de transição e ocupar. Então hoje, o que acontece na Líbia? A Líbia ela é dividida entre um governo que tem apoio da ONU, né, que governa mais a oeste, outro que apoia mais a leste, então eles não conseguiram chegar num consenso, né, sobre o governo. Então, é um país que não tem um governo centralizado, um único governo em todo o seu território, desde a queda do Gaddafi lá em 2011, 2012. Então, ele vive uma situação difícil, né? Líbia é um país que a gente fala nas aulas de geopolítica, porém, tá? Porém, não é essa a situação. Ele descreveu exatamente o que aconteceu no Sudão, beleza? Rapaziada, República Democrática do Congo, né? A gente tem uma certa receita que ocorre em alguns países da África, né, que seria a receita ali dos diamantes de sangue, mas aqui não são exatamente diamantes, mas é como que diferentes grupos armados acabam ocupando, né, determinadas produções minerais, de minerais muito valiosos, né? Na República Democrática do Congo, um desses principais minerais é o coltan, que é utilizado em eletrônicos, em diversos setores da indústria, e eles usam essas Minas para financiar o seu movimento de libertação, o seu movimento revolucionário contra o governo vigente. Então, o governo não consegue ter sossego porque sempre tem grupos armados lutando contra ele e utilizando os recursos naturais do próprio país para financiar essa luta contra o governo. E ali no caso, né, a gente vai ter o apoio, né, do governo de Ruanda, que é um governo que Ruanda é outro país que tem uma situação complexa, né? Que é aquela situação da disputa étnica entre os Hutus e os Tutsis. Então, o governo, né, ali do Paul Kagame, presidente Tutsi, acaba apoiando, né, esses grupos, né? Ali a questão ela fala, né? No leste da República, conflitos entre milícias armadas. Então, o leste é a região ali mais dos lagos, que faz fronteira com Ruanda. Há alegações, né, ele não deixa tão claro, alegações que o governo ruandês apoia grupos rebeldes para invadir e controlar territórios. Além dos conflitos étnicos, né? Daí ali o conflito étnico de Ruanda é o Hutu versus Tutsis, né? Então eles têm ali uma similaridade étnica com Ruanda e por isso Ruanda apoia. Os territórios afetados são enfrentam disputas por minérios e metais. Então tu tem ali uma guerra mineral, alguns dos quais são essenciais para a fabricação de computadores e smartphones. Ali o coltan é o principal, beleza? Então guerra mineral, guerra civil na República Democrática do Congo. Verdadeiro. Peraí que esse meu ouvido ficou todo cagado. Na Nigéria. Gurizada, Nigéria tem conflito? Tem, tá? Nigéria, a gente tem conflitos entre pastores e fazendeiros. A gente tem conflitos entre uma atuação mais para o norte do país de um grupo ah, extremista chamado Boko Haram. Deixa eu botar aqui, ó. Isso daqui é verdade. Tem também o Boko Haram, que é um grupo como se fosse um braço do Estado Islâmico, beleza? Então, e daí a gente vai ver que a questão das mudanças climáticas acabam influenciando, né? E esses conflitos, cara, por que que isso é interessante? Isso aí eu comento frequentemente em aula, porque a gente tem a questão de uma região propensa, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. A gente tem uma região propensa à desertificação, uma região chamada de Sahel, tá? Por que que o Sahel ele é propenso à desertificação, porque ele fica bem na transição entre o Saara e a savana. E a Nigéria, gente, deixa eu ver se ainda tá no Google Maps aqui. A Nigéria, eu odeio que o Google Maps, sempre volta para minha casa aqui. Vamos ver, o país mais populoso da África. Então, tu tá vendo ali, ó, República Democrática do Congo é floresta, tá? Esse verde mais escuro é floresta. Daí aqui, Saara.
E daí tem savana. E a Nigéria fica bem entre o Saara e a savana. Então, é uma região, especialmente no norte, que sofre com essa situação de desertificação. Então, e todos os países do Sahel, eles apresentam uma tendência a enfrentarem, né, conflitos por causa que são as condições de vida, elas se tornam mais difíceis. Então, a estabilidade política e econômica, ela é afetada por uma região que tem condições naturais adversas. Então, como é que o presidente, o governante consegue manter a estabilidade se as condições, se é difícil alimentar o povo? Então, o povo vai se revoltar, beleza? Essas coisas mais atuais, onde que eu posso ficar sabendo de tudo isso? Ah, assim, a gente está sempre atualizando as aulas de geopolítica, né? Porque a ideia é trabalhar geopolítica e atualidades, né? Então, a gente vai acrescentando mais informações à medida com que ocorre. Então, sei lá, se tu pegar uma aula de climatologia, por exemplo, sei lá, de cartografia, não vai ter mudado tanto. Mas uma aula de geopolítica, ela sempre, um ano após o outro, ela acaba sendo diferente, tá? Então, o que é importante da gente saber? É importante a gente ficar ligado nas notícias também, né? Os principais jornais, né? Le Monde, jornal francês, The Guardian, jornal inglês, BBC, acho que é dos Estados Unidos, BBC News, mas tem, todos esses têm versão em português. Al Jazeera, jornal saudita, se eu não me engano, tá? Isso aqui é mídia tradicional, tá? Não é nada assim, mídia alternativa, mas é pra gente ficar sabendo das notícias, assim, né? E, e a gente vai, né, falando e destacando essas questões, beleza? Tá? Então, algumas sugestões ali para pergunta. Tem, inclusive, para quem gosta de escutar podcast, para quem gosta de estudar podcast, tem um podcast que chama Petit Jornal. Isso aqui é bem focado em geopolítica, em guerra, né? Petit Jornal. Podcast brasileiro, né? Rápido, que fala sobre geopolítica. Tem um outro de geopolítica, mas isso daqui não é para um outro mais específico de geopolítica que não é só para o vestibulando. É um para quem gosta realmente de geopolítica e relações internacionais, que é o xadrez verbal. Mas esse aqui é bem longo, tá? Ele é tipo 3 horas por semana. Então não é todo mundo que vai escutar o xadrez verbal. O Petit Jornal é mais provável. Esses dois últimos ali são podcasts. Em Angola, dois grupos militares travam uma disputa pelo poder. Errado, tá? Então, Angola tem um movimento pela libertação de Angola, que é o movimento que é o majoritário da política hoje, só que isso já faz bastante tempo, né, que eles conseguiram chegar a essas, tipo, tiveram essa vitória, esse movimento teve essa vitória, e hoje tem uma certa estabilidade no país, estabilidade porque esse grupo manda, beleza? Então o conflito teve início após uma série de desentendimentos entre eles, compartilhamento do poder, seguiram após o golpe militar. Então Angola é um país que vai contar com uma relativa estabilidade, tá? Então, aqui nosso gabarito, FVVF, alternativa D. Deixa eu só ver um negócio aqui. Opa, beleza, vamos para a próxima aqui. Questão 51, gente, sobre terras raras. Gurizada, a gente vai ver que atualmente tem se discutido muito, né, terras raras, e essa questão ela é bem interessante, porque a URGS ela está apontando o sentido, né, no sentido da geopolítica, do que está acontecendo. E a gente vai ver que terras raras, o problema não é que elas sejam tão raras, tá? Mas elas são um mineral estratégico porque eles são necessários na indústria eletrônica e, inclusive, na indústria bélica. Um míssil precisa de terras raras, né? Então,
turbinas eólicas, veículos elétricos, tá? Então a gente vai ver que o mundo enxerga ele como um mineral estratégico. Só que a grande questão, e isso é um grande gargalo para o Brasil de uma forma geral, não é só tipo ter ou não ter terras raras, ter temos, tá? Mas é o processamento, tá? E ele é um mineral estratégico, ele não é tão raro, mas ele é encontrado, como é que eu posso falar, bem diluído, assim, não é como, tipo, eu vou encontrar uma pepita, assim, concentrada de terras raras, eu encontro rochas enormes que dentro delas tem pouquíssimo, então tu vai ter que, tipo, moer essas rochas, é todo um processo industrial que o Brasil não domina. Quem é que domina? A China. Então imagina para os Estados Unidos a situação de ficar dependente da China, tá? Então a gente tem que falar aqui, né? E o Brasil se destaca em reservas e apresenta condições favoráveis para desenvolver a cadeia de valor desse bem mineral. Então temos condições? Temos, mas a gente tem a cadeia de valor? Ainda não, tá? Então por isso que a gente tem que votar um presidente nacionalista que, né, desenvolva essa cadeia dentro do Brasil. A China é o número um, tá? Então a China é o número um com 49%. Só que além disso, a China é o principal na produção e ela é o principal no processamento. Então imagina como é que fica a cara dos Estados Unidos saber que depende da China e mais essa. Para os Estados Unidos vai ter que comprar terras raras da China, no contexto de guerra comercial, no contexto de mineral estratégico, um mineral dependente até para tu fazer mísseis, tá? Então, os Estados Unidos viu que dominar a China não é uma possibilidade. Negociar com a China é uma possibilidade temporária. Então, ele começou a fazer um aceno de que ele precisava da Groenlândia. Vocês lembram das declarações do Trump? A Groenlândia é necessária, precisamos da Groenlândia. E a gente muito ficou se perguntando, mas o que ele quer com a Groenlândia? Só tem gelo lá. Só tem gelo e tem, né, terras raras também, beleza? Então a gente começa a entender por que que os Estados Unidos têm. Então, preenchendo aqui, né? Vamos continuar. E Brasil, com 23%, lideram com folga, bem à frente da Índia em terceiro, com 7,7%. Em 2024, o Brasil ascendeu ao segundo lugar devido a uma grande revisão nas reservas do Vietnã. Tá. Em 2023, esse país caiu de segunda para sexta posição em 2024. Interessante notar, até pela recente manifestação de interesse do atual governo dos Estados Unidos, né, o Trump, o daí a gente vai ver, né, a Groenlândia na oitava posição. Então, aqui nosso gabarito é E. Então, entendam que esse interesse do Trump, assim, do nada na Groenlândia, e ainda, tipo, batendo de frente com um país que faz parte da OTAN, tá? Não é por nada, é pelo interesse nas terras raras, que são um mineral estratégico. Então, é uma questão interessante e é importante lembrar, ela apresentou um tópico novo, né? É a primeira vez que se fala de terras raras no vestibular da URGS, no Enem, nunca se falou, então é difícil, né, trabalhar com vestibular porque a gente vai tentando prever temas, mas sempre podem ter temas novos. Então, nesse sentido, ficar sabendo de coisas mais atuais, é importante isso de tentar se manter atualizado, né? Então, é um desafio aí para nós. 52. Gurizada, uma pergunta. Vocês querem dividir em 2 semanas a correção da URGS ou preferem fazer tudo hoje? Podem mandar aí no chat. Vamos lá. Rapaziada, então, sobre a questão do Mercosul, das exportações, né? Tá. Sobre economia e intercâmbio comercial de países e blocos econômicos. Beleza, então, se para ti tanto faz, e para Sofia pode ser tudo hoje, então vamos ver tudo hoje. Tá, vamos lá. O Mercosul. Ele é formado por quem? Mercosul, ele é formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, Bolívia, mais recentemente. Beleza. Eles são exportadores de quê? São grandes exportadores de commodities. Beleza? Exportações do Mercosul para os Estados Unidos baseiam-se fundamentalmente em produtos manufaturados. Ué, não são commodities? Não é soja, trigo, carne, além de petróleo e minério de ferro. Minério de ferro até.
do Brasil, né? Ferro e aço, né? Brasil sim, mas o restante não tanto. As tarifas impostas pelos Estados Unidos em 2025 pode influenciar o aumento da exportação de países do bloco do Mercosul para outros países como a China e a União Europeia. Gurizada, e aí? Pode? Pode, tá? Pode influenciar, mas eles não são exportadores de produtos manufaturados. Mercosul para os Estados Unidos, beleza? São exportadores de, essencialmente, de commodities. Então, isso aqui faz com que esteja errado. Fechou? Dois, o México possui a menor renda per capita da América do Norte. Sim, gente, a América do Norte é México, Estados Unidos e Canadá. É a menor renda per capita? É a menor renda per capita. Ah, e os Estados Unidos impuseram tarifas elevadas aos produtos do México. Rolou, né, uma situação na transição do NAFTA para o USMCA, comprados pelos Estados Unidos. As principais exportações do México para esse país correspondem a. Daí a gente vai ver que aqui, gente, o que está errado é um detalhe, mas é um detalhe importante. Soja. O México não é um grande produtor de soja. Na verdade, então a soja faz com que esteja errado. O resto até tá certo, petróleo e derivados de petróleo. Porque, gente, os Estados Unidos, ele é o maior produtor de soja. O Brasil é o maior exportador, mas os Estados Unidos é o maior produtor de soja. Ele não depende, né, do México. Eu mesmo morei no México, nunca vi uma plantação de soja. Eles produzem milho, produzem abacate, produzem pimenta, produzem tomate, mas eles não são, né, uma grande potência agrícola, assim, no sentido, tipo, na proporção Brasil, de ter exportações tão massivas. Mas petróleo, sim, né, é um grande produtor de petróleo, e a questão, né, de que hoje o México, ele exporta muito produtos que fazem parte da cadeia produtiva de empresas dos Estados Unidos, peças automotivas, automóveis, porque o custo, né, então a gente vai ver, renda per capita reflete num salário baixo reflete num produto industrial mais barato, uma vez que tu não paga tanto em força de trabalho. Então, tem muitas indústrias que chamam indústrias maquiladoras, que são indústrias, tipo, sei lá, de empresas dos Estados Unidos, como por exemplo Ford, GM, que produzem no México ou que fazem parte do processo produtivo no México. E a eleição do Trump, né? A ideia de que eu vou recuperar os empregos industriais, os empregos que os Estados Unidos perdeu para o mundo, é muito, né, nessa perspectiva de trazer de volta os empregos industriais. Então, a alta taxação dos Estados Unidos com relação ao México é de taxar esses produtos industrializados, que tipo, os Estados Unidos está produzindo empregos no México ao invés de produzir nos Estados Unidos, só que no México se paga muito menos. Então, o Trump, ele tá num beco sem saída que eu não sei o que ele vai fazer, porque ele não vai recuperar esses empregos, ou se ele recuperar, tudo vai ficar muito mais caro, e daí vai diminuir o poder de consumo da população e, consequentemente, vai ter inflação e outros problemas econômicos. Ó, que merda, tá? Mas o México não é um grande produtor de soja, e mesmo se fosse, os Estados Unidos não vai ser um grande comprador, uma vez que ele é o maior produtor do mundo, assim. É quase que um empate técnico no Brasil, mas os Estados Unidos produz mais para si, para o seu mercado interno, e o Brasil é mais exportação. A Alemanha está entre os principais exportadores da União Europeia. Sim, a Alemanha é o primeiro, né? O número um de exportação, tá? O maior exportador da União Europeia para os Estados Unidos. Tem uma grande indústria medicinal e farmacêutica? Sim, tá? Então, por exemplo, a Bayer, né? Uma indústria. Automóveis também, né? Bastante automóvel. Países da União Europeia exportam para países de dentro do bloco, sim, são 27 países, tem um grande comércio interno. Para China, exportam, tá? Ali algumas coisas, né, de farmacêutico, medicamento, e para os Estados Unidos. Exporta para os Estados Unidos? Sim, assim como importam do Oriente Médio e do Brasil. Perceba que toda essa parte aqui, ó, tipo, tu pode. Nenhuma delas é restrita, né? Ele tá falando que exporta para uns países e importa de outros. Como hoje o comércio internacional é absoluto, botasse qualquer país, invertesse os países, vai ter exportação, vai ter importação. Ele não falou que tem uma exportação muito destacada ou tem maior do que isso, do que isso. Ele não condicionou. Ele só falou que tem exportação para tais e tem importações para tais. Então é importante a gente ver como que a prova se expressa, né? De uma forma, tipo, tu não poder marcar como errada, tá? Uma vez que todos esses países estão inseridos dentro de um comércio internacional, beleza? Então, apenas três, gabarito aqui, C.
Tá, gurizada, essa questão, ela fala de uma questão formal, de legislação ambiental, beleza? Então, quando tu vai fazer uma grande obra, tu precisa de um estudo de impacto ambiental para ver que impactos tu vai ter e do relatório de impacto ambiental, tá? Para tu tentar diminuir, mitigar esses impactos ambientais, né? Então, tu vai fazer um diagnóstico e um programa de monitoramento e de mitigação, né, de tipo, tentar diminuir os impactos. Então, no bloco superior estão listados alguns impactos ambientais negativos, no inferior os resultados esperados da implantação de medidas mitigadoras de controle. Como é que eu amenizo os problemas gerados por determinada coisa, tá? Então, a gente vai ver que a perda da cobertura vegetal original, né? Eu, tipo, não tenho mais aquela vegetação. Quando eu tô falando de vegetação original, eu tô falando de vegetação nativa, né? Então eu vou ter que precisar de mudas para tu recuperar a cobertura vegetal. Então, a gente vai ver que essas mudas, né, vão se dar com a implantação de viveiros com mudas para tu poder replantar e recuperar a cobertura vegetal, beleza? Então, peraí que eu vejo. Eu acho meio confuso esses, né? Então aqui, né, é um, né? Eu botei três, que é um. Perda da cobertura vegetal, como é que tu vai mitigar? Com viveiros, com mudas, para tu poder colocar outras espécies nativas ali naquele local. Alteração da qualidade do ar, gente. Como que eu supero esse problema ali, né? A gente vai ver que se a qualidade do ar ela foi prejudicada, né? A gente precisa diminuir, né, os impactos de muitas vezes ter um sistema pouco eficiente, né? Então, se está muito poluído, tu precisa de mais manutenção desses motores a combustão, beleza? Então, é a única ali que vai se relacionar com uma medida para melhorar o ar, porque daí, tipo, tu tem máquinas ineficientes que utilizam, né, às vezes, sei lá, utilizam carvão, utilizam combustíveis fósseis, então tu vai tentar diminuir. E daí, alteração da paisagem, a gente está falando de alteração da paisagem, a gente não está falando só da cobertura, só da vegetação, mas também pode ser que tenha um problema ali de topografia, né? Então, por exemplo, eu tinha um morro aqui, ó, eu tinha um morro, e daí eu precisei fazer um recorte nesse morro para passar uma estrada. A estrada precisa de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. E agora, né? Eu tenho uma topografia que foi mudada, uma paisagem que foi alterada. Então, nosso correto aqui seria a reconstituição da topografia e plantio de espécies nativas. Então, nosso gabarito aqui seria 3, 1 e 2. Gente, por mais que ela fale de um assunto específico de legislação, a gente, pela lógica, pode, né, pensar a respeito disso, o que está relacionado com o quê, né? E chegar numa resposta, né? O que que ameniza o quê? Qual que é o remédio, tá? Para cada uma dessas coisas. Usada, a questão 54, ela ainda, né, um reflexo da enchente, né? Que no outro vestibular teve várias questões sobre as enchentes e agora ainda tem questões vindo sobre enchentes como uma forma, tipo, educativa, para que as pessoas falem sobre isso, para que as pessoas estudem sobre isso, para que as pessoas entendam essa discussão. E essa pedra eu cantei, né? Eu falei, gurizada, tiveram questões sobre enchentes no ano da enchente, mas vão vir mais questões que vão estar relacionadas com isso, talvez de uma forma menos direta, né? Não perguntar dados daquela enchente específica, mas correlacionadas com isso. Então ela fala ali, né? A cidade, caracterizada pela presença de nascentes, é cortada por cursos d'água, devido à configuração urbana, frequentemente percorre uma rede subterrânea de córregos canalizados. Historicamente, sido registrados episódios de inundações, enchentes e alagamentos, e óbitos associados a esses fenômenos, que motivou a adoção de medidas paliativas e estruturais por parte do poder público. Então, por exemplo, a poluição, quantidade de lixo que é jogada, a canalização faz com que, tipo, tu tem um canal de concreto, o rio ele não tem espaço para extravasar, portanto, ele vai acabar enchendo uma rua
Gurizada, numa grande cidade, tá cheio de rio canalizado que a gente nem sabe que tá passando ali. Daqui a pouco a rua alaga porque ali passava um rio, né? E diversas avenidas e locais, né? De cada cidade vão ter rios canalizados, isso vão ter influência, rios, canais retificados, né? Concretados. Isso aumenta a vazão, né? Aumenta a velocidade da água, o lixo aumenta a velocidade em que o alagamento ocorre, beleza? Então, todos esses impactos, né? Então, vamos ver. As nascentes contribuem para manter o nível da água nos rios e córregos, porém são ineficientes para a prevenção de enchentes e secas. Gurizada, tá errado, tá? Eles são eficientes. O cuidado das nascentes, né? Inclusive faz parte da legislação ambiental, né? Que sempre uma área de nascente, tu não pode desmatar, era uma área de preservação permanente, tá? Tu não pode tirar a vegetação. Então elas são eficientes, especialmente no que diz respeito ali às secas, né? Porque uma vez que tu tira a vegetação, vai escasseando a quantidade de água e esse rio ele vai minguando, né? Então tá errado. A canalização de cursos fluviais diminui o fluxo da água, reduzindo o poder de destruição a jusante, né? Seria no sentido do rio, e aumentando a capacidade de infiltração do solo. Mas, olha, tá tudo errado. Aumenta o fluxo da água, aumenta o poder de destruição e diminui, porque pensa, agora o rio ele não passa no seu leito natural, ele passa no canal de concreto, né? Então diminui a capacidade de infiltração do solo. Tá tudo ao contrário nessa afirmativa, tá? Os alagamentos correspondem a escoamentos superficiais rápidos e concentrados de água, tá? Geralmente com alta energia e potencial destrutivo, especialmente em áreas urbanas. Não, gente, o alagamento ele é mais lento, né? As inundações, elas são referidas como movimentos mais rápidos, beleza? Então, e a gente vai ver que isso está muito relacionado com a topografia. Então, por exemplo, se a gente fosse localizar Porto Alegre, né, no contexto das enchentes, a gente ia ver, né? Vamos supor que a enchente começou lá em cima na serra, veio descendo e depois estabilizou. É como se lá em cima tivesse, sei lá, né, na serra, a água foi descendo, tinha lá Nova Prata, que foi, passou assim de uma forma, né, uma enxurrada, né, passou forte, arrastou carros. Daí a gente vai ver que ainda na descida, passou ali pelo Vale do Rio Taquari, Lajeado, por exemplo, Estrela, Arroio do Meio. E daí, só que a água, ela passou de uma forma muito mais intensa, inundou, arrastou de uma forma violenta, mas ela não ficou, né? Ela deu, tipo, pouco tempo depois ela já baixou. Mas quando chegou em Porto Alegre, que estabilizou a curva do rio, diminuiu, desacelerou a velocidade, ela encheu e ficou cheio por um tempo, né? Então, Porto Alegre ficou alagada por mais tempo, né? Então, essa ideia é do alagamento, beleza? Então, é diferente a perspectiva, beleza? Medidas estruturais englobam ações com planejamento urbano, medidas planejamento urbano, mapeamento de áreas de risco, sistemas de alerta e educação da população. Gente, isso são medidas estruturais? Será que são mapeamentos, alerta, educação? Não, gente, são medidas, né, que a estrutura é, por exemplo, tu fazer um dique para contenção, é tu melhorar o sistema de drenagem. Estrutura é estrutura, é concreto, é pensar a construção, é pensar em cidades esponja, ter mais áreas verdes para aumentar a infiltração. Então, isso aqui não tem a ver com infraestrutura. Educação da população é uma questão ali cultural, né? Uma questão educacional, né? São medidas a longo prazo, né? Então, estrutural é o que que tu vai fazer de obra, né? Para poder lidar com este problema. Uma das etapas para desassorear rios, então, o assoreamento, ele é quando o rio, isso eu expliquei em aula, né? Ele é quando o rio ele acaba erodindo as suas margens, ele fica cheio de areia dentro, então ele alaga muito mais rápido. Envolve consultar o órgão ambiental para
verificar essa atividade de assessoramento requer licenciamento ambiental e quais são os procedimentos necessários, tá? Então, precisa, né, dessa autorização de licença ambiental e desassorear rios é essencial, tá? Para tu evitar problemas futuros. Isso poderia ser uma medida estrutural, né? Porque o rio assoreado, ele tem muita areia no fundo, então ele alaga muito mais rápido. Ah, gurizada, essa questão 55, eu vou falar para vocês que eu achei ela difícil, tá? Eu achei uma questão que ela pegou algo bem novo, né? Então, o que está acontecendo? A gente tem uma, um novo mapa geológico da sociedade, do Serviço Geológico Brasileiro, né? Um novo mapa geomorfológico da Sociedade Brasileira de Geomorfologia, que ele está sendo lançado, né? Então, é algo muito novo. Porque até então, o que que a gente estudava? A gente estudava uma divisão geomorfológica, que era a divisão geomorfológica lá do Jurandir Ross. Só que está vindo uma nova divisão de relevo no Brasil, então a gente vai ter lá na origem, né, Haroldo de Azevedo, depois Aziz Absaber, que colocavam planícies, planaltos planícies no Brasil, depois vem Jurandir Ross, que bota planaltos, planícies, depressões, e essa nova classificação, que é algo muito atual, que está sendo discutindo agora, vai incluir também montanhas, tá? Vai incluir também montanhas no Brasil. Só que é uma discussão muito contemporânea. Só que o que que o vestibular da URGS faz? Eles querem estar na ponta do desenvolvimento científico e, tipo assim, sempre trabalhar com o que é mais atual, mais novo, né? E eu comentei nas aulas do ano passado, né? Ah, gurizada, olha só, a partir de agora podemos falar em montanhas no Brasil. Mas como estava um estudo muito incipiente, né? ah, eu falei, ó, pode ser que ainda cobrem classificação antiga, mas então agora a URGS já deixou claro, ó, a partir de agora a gente pode considerar montanhas no Brasil, tá? Então a gente vai observando essas tendências da banca. Então, tem montanhas no Brasil? Segundo a nova classificação, sim. A nova classificação está 100% pronta e fechada? Não, mas é esse cenário. Então a gente vai ver, pode ser estão associados a cinturões orogênicos. O que que é orogênico? Movimento horizontal de placas tectônicas. Sim, isso daqui também dá uma ideia de dobramento moderno, mas são cinturões antigos. Não é um dobramento moderno, isso aqui é um dobramento antigo. Isso tem no Brasil. Moderno não tem? Não. Moderno é a Cordilheira dos Andes, Himalaia, etc. Aqui não são dobramentos antigos. Pode ter no Brasil? Pode. Tem na Serra do Espinhaço, na Chapada Diamantina, né? Que eles acabam pegando ali, né, duas faixas praticamente ali paralelas, né? No Brasil, sim. Essa daqui está correta. A gente aprende com essa questão, a gente observa essa questão, né? E vamos ver como que agora se organizou, né, o URGS com base nessa nova classificação do relevo, beleza? Então, é importante a gente ficar ligado nisso, fechou? Rapaziada, o que mais? Planaltos residuais norte e sul amazônico. O norte amazônico é aquele que está na fronteira lá com a Venezuela, né? Onde está o ponto mais alto do Brasil. Planalto residual norte é onde está o Pico da Neblina. E o Planalto sul amazônico é onde está a Serra do Carajás, que é uma das principais regiões de produção mineral, a região da Serra Pelada, ali pega sul do Pará, beleza? Essas formas de relevo são preservadas devido à presença de rochas com maior resistência à erosão. Então, sim, é por causa de um lance chamado erosão diferencial. Porque a erosão, ela parece que é tudo igual, né? Mas, devido à maior resistência dessas rochas, elas ficaram, por isso residual. Erodiu o resto, elas ficaram destacadas. Beleza? Então, tem bastante ferro, tá? Então, o estado do Pará. Então, a 2 mais tranquila da gente assinalar como correta, né? Estudando realidade geomorfológica do Brasil. A 3 ela fala dos tabuleiros litorâneos. Gurizada, só que o que está errado, né? Tabuleiros costeiros no Brasil correspondem a uma faixa estreita e alongada por quase todo o litoral brasileiro. Está errado aqui, ó.
Os tabuleiros, eles vão se concentrar na região Nordeste, beleza? Porque o resto ali, né, a gente vai ter, conforme Jurandir Ross, né, são os planaltos, né, e planícies litorâneas. Os tabuleiros, que seriam também uma forma planáltica, vai se concentrar na região Nordeste, beleza? Então a gente vai ter no restante ali planaltos e planícies litorâneas, tá? Então a gente vai ter ali no restante, ali no Sudeste tem os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, e mais ali no Sul, planície costeira. Então esses tabuleiros, né, que é esse tipo de relevo, ele fica mais no Nordeste. Questãozinha meio chata, né? Daí fala ali de falésias, pode ter falésias? Pode, tá? Então, basicamente isso. Uma questão ali também acho difícil, né? Porque geomorfologia dessa forma, mais tipo caixinhas assim, de tipo olhar cada unidade geomorfológica, ainda misturando a classificação do Jurandir Ross com a nova classificação, é um formato de questão que não é tão comum, beleza? Não é tão comum. Então, essa questão aí eu considero difícil por isso. Não que seja difícil, se a gente tiver, né, acaba sendo uma parte assim até meio decoreba, de certa forma, né, de saber desse detalhamento, né? Então, considero difícil essa questão aí e importante estudar com mapas, né, vendo o mapinha ali, enxergando essas coisas aí que estão sendo mostradas. Outra questão também difícil, né? Ela fala a questão do Instituto Trata Brasil com a questão do saneamento básico. Então, no que tange à situação atual, saneamento básico no Brasil, né? E considerando as informações apresentadas na declaração, então ele fala ali, né? Temos menos de 10 anos para cumprir, o compromisso de universalização do saneamento que o país assumiu, seus cidadãos, ainda assim, 5 capitais da região norte, 3 da região nordeste, não tratam sequer 35% do esgoto gerado. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui e pensar sobre elas. Então, setor de saneamento básico é uma das principais prioridades no Brasil, conforme a declaração tendo visto que na última década o país promoveu avanços expressivos na modernização da sua infraestrutura de abastecimento de água, coleta, tratamento de esgoto, bem como nos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Gurizada, qual que é o problema? O texto acima, né? Ele fala de déficit, né? Ele não fala de um avanço expressivo. E outra coisa que ainda falta muito, né, para essa universalização, né, do acesso ao saneamento. Então, vamos ressaltar aqui no texto. Então, ele fala, ó, tratamento dos esgotos é o indicador que está mais distante da universalização nas cidades. Estou só mostrando para vocês. Principal gargalo. Temos menos de 10 anos que o país assumiu, ainda assim, 5 capitais da região norte, 3 da região nordeste, não tratam sequer 35% do esgoto gerado. Então, se vocês perceberem, essa alternativa ela vai no sentido contrário, beleza? Tá? Vai no sentido contrário do que. Então, ela meio que, tipo, fala de avanços expressivos, só que não é isso que o texto está mostrando. Tá. Daí a gente vai ver. A universalização do saneamento é um conceito restrito a garantir o acesso igualitário e de qualidade à água potável. Não é um conceito restrito, gente, tá? Ou seja, todos os residentes devem estar conectados à rede de abastecimento de água. Por quê? Não é restrito, porque a gente tem que lembrar de que ele está falando não só de acesso à água potável, é um lado do saneamento. O tratamento do esgoto é outro lado. Então, eu sempre falo, gurizada, quando vocês puxam, né, a descarga na casa de vocês e o cocô vai, né, ele vai ser tratado, depois ele é jogado num corpo d'água. Vai ser jogado, por exemplo, eu moro em Porto Alegre, jogado no Guaíba, mas é Guaíba depois de ser tratado, porque senão vai o teu cocô direto pro Guaíba. E a água que chega na nossa casa
Ela vem do Guaíba, é tratada e chega na nossa casa. Então, não é restrito. Então, esse tipo de coisa, quando fala em conceito restrito, né, a gente tem que pensar, o saneamento básico inclui água tratada, coleta de esgoto, tratamento de esgoto e também a drenagem urbana, né, que seria a questão das águas pluviais, água da chuva. Beleza. O índice de esgoto tratado, embora ainda represente um desafio para o avanço do saneamento no Brasil, apresentou crescimento nos últimos anos, atingindo 70% do total do país, tá? Então, a gente vai ver que ainda está distante de 70% e a gente pode ver pelo quê, né, gente? Porque o próprio texto ele ressalta que o tratamento de esgotos é o indicador que está mais distante, é o principal gargalo, 5 capitais, e são capitais, né? Não tratam nem 35% de esgoto. Então, o texto ele mostra uma perspectiva completamente contrária ao que está falando ali. A precariedade do saneamento básico no país restringe-se à região norte, nordeste e centro-oeste, tendo em vista os baixos investimentos para o setor e a alta desigualdade social. Gurizada, isso daqui é o tipo de questão, tipo de alternativa errada, tá? Então, o norte e nordeste, tá? Norte e nordeste vão ter os piores indicadores, mas quando tenta colocar uma desigualdade regional meio forçada, normalmente isso está errado, né? Então, é um problema para o Brasil todo, é um problema para o Brasil todo. Então, cidades mais interioranas, Sudeste e Sul, também vão ter déficits relevantes, tá? Então, tá errado. Quando tenta dizer, não, cadê? Precariedade restringe-se. Olha só o tipo de verbo que é utilizado numa alternativa errada. E daí a gente vai para E. A E é a nossa correta. Lembrando que já tinha sido dado aqui um spoiler de que capitais da região norte e da região Nordeste não tratam 35%. E daí é que ele vai citar as capitais. É possível? É possível, né? Porque ele já disse que 5 capitais da região Norte, 3 da região Nordeste. Daí ele fala, municípios como Teresina e São Luís são localizados na região Nordeste, além de Rio Branco e Belém, na região Norte. Encontram-se entre aqueles com índice de tratamento total de esgoto inferior a 35%. Questão chatinha, questão de que é meio irreal, né? Eu decorar a porcentagem de saneamento de cada uma das regiões. Então, tu tem que ficar atento nas coerências e incoerências com o texto. Então, eu não espero que meu aluno vá saber de cor tudo, né? É importante ter uma noção geral, né? Mas questãozinha chatinha. Rapaziada, essa questão 57, eu sei que muita gente reclamou dela, mas eu achei uma questão boa, porque ela traz um problema super recente, né? E aqui, gente, o que que a gente está tendo? Estão se destruindo, né? A fiscalização ambiental está destruindo um sistema de garimpo ilegal, tá? E como é que eu sei que é garimpo ilegal? Cara, quando eu tenho como que tu faz o garimpo legal? Hoje, como a concentração do ouro ela é muito pequena, eles pegam jatos de água muito forte, eles jogam contra barrancos, especialmente na margem dos rios, e depois eles têm um sistema de dragagem que puxa essa água junto com os sedimentos e vai tendo um sistema de filtragem. Só que aqui eu vou ter uma erosão absurda, eu vou ter uma contaminação por mercúrio, eu vou ter vários problemas, né? Disso. E eu achei muito interessante a URGS colocar uma foto e a partir da foto, claro, difícil, difícil, muita gente reclamou, mas é interessante que a partir da foto tu interprete, né, a realidade que existe aqui. Muitas regiões do planeta enfrentam diversos problemas ambientais que frequentemente prejudicam a qualidade de vida humana. No Brasil, esses problemas estão presentes e ocorrem com certa regularidade. A cenário alternativa que melhor sintetiza o problema ambiental retratado na imagem. Cara, desmatamento não, né? Contaminação devido a garimpo ilegal. Isso, nosso gabarito, beleza? Contaminação de rio em função de despejo de esgoto doméstico. Não, então onde é que tu tá vendo esgoto, gente? Aqui é o sistema de garimpo, beleza? Não. Queimada na floresta. Não, não dá para ver queimada. Poluição do ar proveniente de mineração de ferro do Maranhão. Onde é que tá soltando fumaça aqui, tá? Então é garimpo legal em terra indígena. A alternativa B é a nossa correta. Pela interpretação da imagem, beleza? Ó, a gente observar a imagem aqui.
E não é, aqui deve ser numa região próxima do rio que eles vão, tipo, destruindo os barrancos para extrair o que tem de pouco de ouro, né, em cima desses barrancos, beleza? Avisada, questão ali 58, né? Vamos ver sobre o censo do IBGE aplicado à população gaúcha. O Rio Grande do Sul tinha o maior número de residentes não nativos entre os estados do Brasil. Cerca de 5 milhões de gaúchos moravam fora do território gaúcho. Zada, eu acho engraçado, né? Tem que ter uma autoestima, os gaúchos têm que ter uma autoestima muito grande para achar que todo mundo quer morar no Rio Grande do Sul. Mas não é a realidade, né? Não tem tanta gente de fora, né? A gente vai ter lugares como, por exemplo, né? Ali a própria questão ela cita depois Santa Catarina e tal. Então a gente vai ver que, por exemplo, o Distrito Federal tem bastante gente de fora. Então, não é o estado com o maior número de não pessoas que não nasceram aqui, né? Então, tu vai ter, por exemplo, especialmente, e não tá nem falando de proporção, né? Se fosse falar de proporção, eu acredito que seria o Distrito Federal. Mas maior número de residentes não nativos, qual que é o estado do Brasil que você acha que mais atrai pessoas? Gente, estado de São Paulo, tá? Um monte de gente do norte, do nordeste que vai em direção a São Paulo. Então, os mais rico, mais populoso, mais empregos, tá? Daí, então, São Paulo, Rio de Janeiro, os maiores, Minas Gerais, estão os estados do Sudeste, beleza? Então, errado. Dois, a região sul teve menor saldo migratório no Brasil entre 2017 e 2022. Essa diminuição é resultado da sua alta taxa de desemprego e baixo crescimento econômico, tá? Então, a ONU já viu que estava errado. Deixa eu riscar aqui. E a dois, a gente, pelo menos, tem que ficar com uma pulga atrás da orelha. Opa, peraí. A região sul é a pior em termos de desemprego e de baixo crescimento econômico? Não, tá? Então, na verdade, a região sul é uma região de atração migratória que tem, na média brasileira, bons indicadores sociais e econômicos, né? Talvez o Rio Grande do Sul não seja o principal, mas o sonho de muita gente é morar em Santa Catarina, né? Então, o sul tem um saldo migratório positivo e estável, né? Então, não é uma região de repulsão, tá? Como certas partes do norte, do nordeste. Santa Catarina registrou o maior saldo migratório, tá? Então, Santa Catarina, o que eu comentei, trai muita gente quer morar em Santa Catarina, uma das melhores qualidades de vida do Brasil, um dos IDHs mais altos do Brasil. E a maior taxa líquida de imigração em 2022. De 2017 a 2022, sua população aumentou em 354 mil pessoas. Já? Sim, tá? Então, supera São Paulo, que anteriormente detinha o maior saldo migratório. Então, a gente vai ver que entre pessoas que não saem de Santa Catarina e pessoas que chegam, né? A gente vê como Florianópolis cresceu, né? Tem uma economia dinâmica, tem industrialização, tem boa qualidade de vida, tem ah, segurança, né? Então a gente vai ver que aqui, gabarito C. E é o sonho do Armandinho, né? Armandinho foi o gaúcho que mudou para Santa, né? E hoje acordei querendo ver o mar, mas eu moro bem no meio, tá? Beleza, vamos aqui terminar nossa correção da URGS. Últimas duas questões. Gurizada, sobre refugiados, vamos analisar aqui, ó. As principais origens dos migrantes refugiados no Brasil são Haiti, China, Angola. Lembra que ele botou migrantes e refugiados. Se fosse só refugiados, talvez fosse um pouco diferente, beleza? Porque refugiados é só quem foge por uma questão de sobrevivência. Então é um conceito um pouquinho diferente. Então, Síria, Venezuela, Haiti, talvez ainda por conta do terremoto, da guerra civil, pode ser considerado refugiados. E, Zada, tá correto. Haiti, China, Angola, Síria, Venezuela, Nigéria e Senegal são as principais origens, beleza? Então, de imigrantes e refugiados, nas nacionalidades que mais vêm chegando no Brasil. Lembrando que o Brasil tem um saldo migratório muito próximo de zero, né? Tem um monte de brasileiro que sai também, um monte de imigrante que vem, mas tu não tem um saldo muito grande, tá? Um saldo próximo de zero, beleza? Taxa de desemprego dos migrantes e refugiados é considerada baixa, em torno de 2%, devido aos avanços na alfabetização, no reconhecimento do diploma e à colocação profissional
de acordo com a sua formação para essa população. O que está errado aqui, ó? É baixa a taxa de desemprego? É baixa, gente. Em geral, os migrantes e refugiados conseguem se empregar no Brasil. Mas o que está errado? Reconhecimento do diploma. Cara, aqui tu tem toda uma questão de conflito com as classes profissionais. E normalmente o engenheiro migrante ele vai trabalhar de faxineiro, a enfermeira migrante. Cara, é ainda muito burocrático essa parte de reconhecimento de diploma. Então, o desemprego é baixo, porém, a reconhecimento e trabalhar. Não tem trabalho nem para os engenheiros formados no Brasil. No Brasil, os engenheiros vão trabalhar de Uber, né? Então, imagina, para os engenheiros migrantes, né? Então, errado, tá? Tem emprego, mas não no local de formação, tá? Não no patamar de formação muitas vezes. Tá? Algumas pessoas conseguem validar diploma, mas é um processo difícil, demorado, burocrático, beleza? Tá até uma certa reserva de mercado. A maior parte da população do Brasil, incluindo. Tá, isso aqui tá errado. Olha só. 87% da população do Brasil mora nas cidades. Tá errado. Então, e os migrantes refugiados também refletem essa proporção. Bem, os números de solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado é elevado no Brasil. E as nacionalidades de origem com maior número de solicitações são o Japão e Portugal. Tá, gurizada, não dá para marcar isso aqui. Ó que loucura. Japonês refugiado no Brasil. Por que que o japonês vai ser refugiado? Qual é a guerra que o japonês está vivendo? Qual é a guerra que o português está vivendo? Qual é a perseguição? Não, tá. Não tem refugiado. E se tiver, é um ou outro por uma perseguição pontual. Então não tem, né? Isso aqui tá ridículo, essa questão, essa alternativa. A maior parte dos migrantes refugiados no Brasil é de sexo masculino, quanto na faixa etária, sexo masculino ainda predomina. Tem uma tendência de cada vez mais mulheres vindo, mas ainda é predominante. Então, maior parte é masculino? Sim. Uma maioria não tão significativa como já foi no passado. Maior ou igual a 60 anos tá errado, tá? Errado. A maior parte está ali em idade ativa, adultos ainda, tá? As pessoas refugiadas, os principais desafios para começarem segurança no novo país são as oportunidades de empregabilidade. Essa parte aqui tá certa. O que está errado é a faixa etária de 60 anos, né? A maior parte vai ter em torno de entre 20 a 40 anos, a maior parte dos migrantes refugiados. Beleza? E a nossa última questão, uma questão também que foi, de certa forma, polêmica, né? Mas que a gente vai dar uma analisada, né? Dos municípios brasileiros. Então, municípios do Rio Grande do Sul. Então, vamos ver aqui, gente. O município um, vamos botar aqui como se fosse uma tabela. Aqui a gente tem o município um, o município 2, o município 3 e o município 4. Beleza, o município um tem 271 mil pessoas e fica no Pampa. Gurizada, não pode ser Caxias do Sul, porque Caxias do Sul vai ficar em qual região? Cara, Caxias do Sul fica na região de Mata Atlântica. Pode ser Uruguaiana ou Santa Maria? Pode, beleza, tá? Pegando pelo bioma. Daí a gente vai ver, ah, população. Cara, não vai, tá? Uruguaiana não é um município grande que tem 271 mil pessoas, né? Então, dos municípios maiores ali, né, a gente vai ter Caxias, Santa Maria, Canoas. Então, a gente já ali pelo número de pessoas já pode eliminar, beleza? Daí a gente vai ver. Bom, então, segundo, tem 117 mil pessoas. Opa, né? É um município, né, significativo que fica no Pampa. Daí a gente vai ver quais sobraram aqui, né? Riscando isso daqui. Daí a gente vai ver Triunfo é na região metropolitana de Porto Alegre, não é Pampa. Caxias do Sul, não é Pampa. Se a gente já chegou na conclusão que o número um é Santa Maria, não pode ser esse aqui. Já ficou com C, né? Daí o terceiro faz sentido que seja Caxias do Sul. Ou, tá? Desculpa. O terceiro faz sentido ser de Caxias do Sul, porque o terceiro fala de Mata Atlântica. Então, a região nordeste do Rio Grande do Sul, que é onde fica Caxias do Sul, é uma região de Mata Atlântica. Então, poderia ser aqui, né? O Caxias do Sul e pelo número de habitantes, né? 473 mil. Então, aqui a gente vai ver que gabarito C. E o último,
ali, né, é colocado Triunfo, tá? Triunfo é a região metropolitana, fica bem na transição, né, entre Pampa e Mata Atlântica. Então a gente vai ver que o nosso gabarito é C. Deixa eu mostrar para vocês, para a gente dar uma olhada no quê? Na lista de municípios do Rio Grande do Sul por população, que a gente pode assim fazer essa análise de pensar esses principais, beleza? Então, primeiro Porto Alegre, tá? 1.300.000. Segundo, Caxias do Sul, 473.000, né? Em torno de 500.000. Terceiro, Canoas, 347. Quarto, Pelotas, 325. Quinto, Santa Maria, tá? Sexto, Gravataí. Sétimo, Novo Hamburgo. Oitavo, Viamão. Olha, nono, São Leopoldo. Décimo, Passo Fundo. A gente vê como é predominante na região metropolitana de Porto Alegre nesses principais. Daí, Uruguaiana, 18º, 117.000. Daí a gente vai ver que basicamente isso, só para a gente dar uma analisada. Mas assim, juntando as informações, a gente é capaz de eliminar, né, de pensar em cada um dos municípios, tá? Cada um qual que tem uma predominância maior. Então, com relação à região. E daí, deixa eu só mostrar para vocês mais um mapa biomas do Rio Grande do Sul. Aqui ele está pegando não a classificação. Tu pode ter pensado, ah, mas professor, achei que o Caxias do Sul ficava na mata de araucárias. Ele não está pegando a classificação de ecossistemas, ele está pegando só a classificação de biomas. E dentro de uma classificação de biomas, a gente tem só dois biomas no Rio Grande do Sul, que é esse mapa aqui, ó. Ixi, não estou conseguindo abrir. Abrir. Olha só. Então aqui, gente. Ah, é meio chatinho, né? Meio difícil também, né? Ver. Mas Santa Maria fica na região de transição. Própria região metropolitana de Porto Alegre fica ali na transição. Caxias do Sul já é Mata Atlântica. Passo Fundo, Mata Atlântica. Santo Ângelo, Mata Atlântica. Uruguaiana, Pelotas e Rio Grande seria Pampa, tá? Então, só para a gente ver esses municípios que está relacionado ali com os biomas e pensando em vários fatores ao mesmo tempo. Então é isso, rapaziada. A ideia era a gente poder conversar um pouco sobre essas questões, ver que tiveram questões realmente difíceis e trazer essa informação para a gente conversar. Fechou? Então é isso aí, bons estudos. Qualquer coisa que precisar, tamo junto.